Personalização de grids. Em primeiro lugar, vou falar da nomenclatura de alguns elementos do sistema. Tá? Então a gente vai fazer os testes aqui na tela de transportadoras. Bom, em primeiro lugar, é, isso aqui se chama uma janela. Tá? Então todo o conteúdo aqui é uma janela. No caso dessa janela aqui, ele vem uma aba dentro. Então você veja que o sistema por padrão é assim, ó, tem a janela, que essa aqui, no caso, é uma janela que ela é inteira, né, ela é full, que a gente chama, que ela fica ocupando a tela inteira, e tem as janelas que você pode deslocar elas, que são janelas que você pode maximizar e minimizar. Então, essa, por exemplo, aqui dentro de uma janela, isso aqui, esse tipo de listagem aqui, que a gente tem em todas as telas do sistema, a gente chama de grid. Tá? Então, onde tem as colunas, assim que você pode, né, essa listagem, vamos dizer assim, na tela, essa tela de consulta seria um grid. Tá? O grid ele é todo esse conteúdo aqui. Então, nós temos a janela, que é toda a parte de fora, as abas. Então, tem janelas que tem várias abas, como o caso do CRM, né? Eu tenho várias abas. Então, é uma janela de fora, abas, outra janela e outra janela dentro, que vai mudando conforme eu vou clicando, vai mudando a janela aqui dentro. Então, o grid sempre essa parte interna aqui, que é composta pelos botões, o filtro, totais e os dados mesmo, né? As colunas aqui do grid, tá? Então as aqui são colunas do grid, né? Aqui são as linhas do grid. Bom, para personalizar o grid, vamos voltar aqui na transportadora. Para personalizar, eu clico eu teclo Ctrl Alt Shift P, personalização de grid. Ctrl Alt Shift P. Ele vai abrir uma janelinha aqui onde é possível configurar esse grid de trás aqui, tá? Essa janela aqui é onde eu vou colocar as configurações. Por exemplo, vamos dizer que eu queira que essa coluna aqui, nome empresa, ela seja editável, que eu consiga clicar e alterar diretamente aqui no grid. Porque hoje, se eu clicar aqui, ele vai abrir a janelinha do formulário para mim. Assim, outra coisa importante: isso aqui se chama formulário, tá? Então, nós temos as janelas, abas, o grid e formulário. Também uma outra coisa que tem na introdução do sistema, no vídeo de introdução, que nós temos essas opções. Todo grid tem essas opções aqui, né? E além do botãozinho de atualizar. Bom, quero que essa coluna aqui seja editável. Ctrl Shift P, mostrar o original. Então aqui está em branco porque não tem nada personalizado ainda. Aí eu vou ver aqui os dados aqui padrão desse grid, tá? Cada coluna aqui de trás, cada coluninha, ó, código, nome, bairro, cada coluna daquela, se eu vier aqui mostrar o original, vai ser um bloquinho desse aqui separado por hífen. Ó. Cada bloquinho desses são as configurações de uma coluna do grid. Uma coluna do grid. Tem colunas que são ocultas, colunas que você não vê aqui, mas que o sistema precisa que internamente elas estejam, porque na verdade o que acontece aqui? Aqui é uma consulta, né? Ele está listando uma série de informações do banco de dados da tabela transportadoras. E alguns dados aqui ele não precisa aparecer, algumas colunas estão ocultas, tá? Então se eu for de novo aqui Ctrl Shift P, mostrar o original, então ele mostra aqui, ó. A primeira coluna aqui, ó, é o exclusão, que é essa coluna que tem um xizinho aqui para excluir. Depois tem o código, ó, que é essa coluna aqui. Depois tem o nome da empresa, que tá aqui, e assim por diante. Bairro e assim por diante. Então, como cada bloquinho desse é uma configuração de uma coluna, cada linha dessa a gente chama de uma propriedade da coluna. Uma configuração, um parâmetro da coluna, tá? Então, por exemplo, normalmente todas as colunas têm valor, que seria o nome do campo do banco de dados, tá? Tem um título, que é o que vai aparecer aqui em cima na coluna, o título da coluna. E, e aqui no caso, essa questão aqui do callback aqui não é importante aqui nesse momento, tá? Isso aqui é mais avançado. E eu posso colocar, como eu falei, eu posso adicionar aqui mais configurações. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, copiar essa coluna aqui. Então, uma vez que eu puxo daqui, aqui eu não consigo, aqui eu posso até editar, mas eu não tenho como salvar, tá? Aqui é mais uma consulta mesmo. Quando eu quero alterar uma coluna, eu copio ela daqui e jogo ela para cá.
Aí aqui eu posso mudar alguma coisa. Por exemplo, posso mudar o título da coluna. Por exemplo, em vez de nome empresa, posso colocar razão social. Vou salvar. Ó, nome empresa mudou para razão social. Quero que a coluna, eu quero que seja editável. Então eu vou usar coluna editar igual assim. Coluna editar sempre entre colchetes, ó, é S. Dou um salvar. Agora a coluna está editável. Ó. Agora eu consigo mudar aqui, ó. Rodonaves Transportes. Bom, pode acontecer esse tipo de coisa aqui, ó, que a coluna não tenha permissão para alterar, tá? Aí é necessário copiar o nome do campo aqui. Isso aqui é muito, caso aconteça, até recomendo pedir suporte para gente, tá? Mas o que nós vamos fazer? A gente vai entrar aqui em configuração, personalizações. Deixa eu abrir uma nova janela aqui para não perder. Personalizações, global, colunas restrição. Quando eu ponho o nome da coluna nessa lista aqui, ele vai me permitir editar ela. Salvei. Agora eu vou voltar aqui. Então vamos de novo lá. Rodonaves Transportes. Então consegui alterar direto aqui no grid, tá? Não precisei. Agora toda vez que eu clicar aqui ele vai ficar editável. Se eu quiser clicar para entrar novamente no formulário, eu tenho que clicar em outra coluna. Uma forma também de fazer editável, mas que não fique toda vez que eu clico ele edite, como acontece aqui, até para evitar algum acidente, eu posso fazer outra personalização. Vamos lá, Ctrl Shift P. Em vez de colocar coluna editar, eu coloco coluna editar oculto. Esses nomes já são padrão, tá? Então, na verdade, as colunas têm vários parâmetros que a gente pode usar, vários parâmetros, e aí qualquer dúvida pode ser pedido para a gente no suporte. Então vamos lá, coluna editar oculto. Se escrever algum nome errado aqui, vai dar erro, tá? Daí vai parar de carregar, todo mundo que vai usar essa tela não vai conseguir usar, então tem que ter muito cuidado para fazer isso. Ó, veja que agora ele não está mais editável. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o formulário, não está mais editável. Porém, se eu clicar aqui no título, vai aparecer uma coluna editar coluna. Ó. Um parâmetro, quer dizer, uma opção no menuzinho aqui. Ó. Essa opção aqui, editar coluna, só aparece porque eu coloquei editar coluna oculto lá. Então, se eu colocar para editar, agora ele se tornou editável. Ó. Tá vendo? Porém, se eu atualizar o grid, desculpe, se eu fechar a janela e a próxima vez que eu abrir a janela, ele volta para o padrão que é não editável. Então ele só vai ficar editável se eu colocar para editar a coluna. E aí ele fica editável até eu fechar a janela e abrir de novo. Tá? Então qualquer coisa que eu precisar alterar no grid posso fazer por ali. Tá? Se eu quiser, por exemplo, eu quero fazer editável, mas só quero fazer para o perfil diretor. Essas personalizações aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, a diretor. Ó, agora eu estou para o diretor, eu só vou alterar para o diretor. Então veja que eu mudei para o diretor, ele continuou mostrando aqui uma personalização. Por quê? Porque eu tinha feito no global. Se eu vier aqui apagar isso, né, copiei ali, e eu removi, então vou remover a personalização. Excluí a personalização do global. E agora eu vou no diretor. E eu colo só no diretor aquela personalização que eu fiz. Agora só o perfil diretor vai conseguir fazer editar. Se eu for para outro usuário de outro perfil aqui, ele não vai conseguir editar a coluna. Então eu consigo fazer a personalização também por. Ó, pode ver que para o global agora aparece em branco. Se eu for para o cadastrador aparece em branco. Qualquer perfil que eu for aqui, ó, mas lá no diretor vai estar personalizado aquilo que eu fiz. Tá? Outra coisa também, eu consigo colocar aqui. Coluna editar todos. Se eu colocar coluna editar todos, agora a diferença é que vai abrir essa opção aqui, ó. Se eu colocar um valor qualquer aqui, ó, e der um enviar, ele vai pegar e vai mudar todos os nomes para isso que eu escrevi aqui. Então vai mudar todos para Marcelo. Eu não vou fazer isso para não alterar todos os clientes aqui. Mas esse editar todos é essa opção aí. Então, como eu coloco ou tiro ela aqui? Eu só vir na personalização, venho no mostrar original, copio a coluna que eu quero, vejo aqui qual que é, ó, cada uma tem um nome, né? Copio o que eu quero, jogo para cá e mudo.
tá? E se eu quiser fazer por perfil, eu faço só no perfil. Vamos ver o que mais aqui que a gente tem que a gente pode. Filtro. Filtro também. Se eu quiser colocar um filtro nesse grid, por exemplo, vamos ver aqui os filtros que eu tenho. Por nome, CPF, CNPJ, mas eu não tenho, por exemplo, por endereço. Ó. Eu não tenho filtro por endereço. O que eu faço? Venho aqui também. Primeiro eu preciso ver aqui qual que é o nome na coluna endereço. Cadê endereço? Endereço realmente não aparece aqui na. Ó, por exemplo, endereço complemento. Vamos dizer que eu queira fazer um filtro por complemento. Tá? Então eu sei que o nome aqui é complemento. D022 complemento. Eu tenho que copiar esse código daqui. Eu venho no filtro, mostro o original, copio um qualquer aqui só para usar de parâmetro. Aqui eu estou fazendo agora a personalização no global. Então era complemento o nome do campo. E agora eu posso criar um novo filtro que é por complemento, tipo texto. O tipo pode ser texto, número, salvar. Agora, se eu for aqui nos filtros, olha, ele incluiu mais um filtro aqui, complemento. Ok? Então, assim, tem uma série de coisas que dá para personalizar. Se eu quiser, por exemplo, que uma coluna não apareça mais para todo mundo, porque eu tenho essa opção de vir aqui e ocultar, né? Só que quando eu oculto aqui, eu estou ocultando só no meu usuário. Mas se eu quiser, eu como administrador do sistema, quero ocultar, por exemplo, essa coluna para todo mundo, eu venho aqui, ó, contato direto, né? Então venho no global mesmo, que daí é para todo mundo. Acho aquela coluna contato direto, está aqui. Copio, sempre tem que ter os 3 hífens no final, tá? Em cima não precisa. E nunca faça 2 vezes assim, ou assim, que vai dar erro. Tem que ter só uma no final. Se eu tiver 2 colunas, vai ter uma coluna, 3 hífens, outra coluna, 3 itens. Né? Cada bloquinho desse é uma coluna. Eu venho aqui, ó, por exemplo, eu não vou mudar o título, então eu não preciso ter essa informação aqui. Eu não vou também mudar essa coluna, então eu não preciso ter ela. A única que é obrigatória é o valor para o sistema saber qual que você está alterando. E aqui você só vai colocar o parâmetro que você quer alterar, que é, no caso, para exibir a coluna é exibir. Se eu deixar a coluna exibir em branco, em vez de colocar um S dentro aqui, se eu deixar em branco, ó, contato direto vai sumir aqui, ó. Opa, não sumiu. Coluna exibir. Coluna valor de 022. Deixa eu ver aqui, diretor. Ah tá. Por que aconteceu isso? Uma vez tendo personalização já no perfil, se eu precisar fazer uma. Por exemplo, eu preciso alterar para o global, mas o diretor já tem uma personalização. Então eu tenho que personalizar nos 2 lugares, no global e também no diretor. Tá? Eu posso ter algumas coisas só aqui, mas o que eu quero para todos eu tenho que replicar em todos que já estejam personalizados. Os outros que não estão personalizados ainda, eu não preciso mexer. Tá? Ele mostra aqui o que está lá no global. Inclusive ele mostra um asterisco aqui nos que estão personalizados. Ó. Se eu for no expedição, ó, não está personalizado. Se eu for no diretor, ele está personalizado. Ele mostra um asterisco ali. Vamos ver que agora o contato direto tem que desaparecer aqui. Ó. Desapareceu o contato direto. Então significa que eu tirei uma coluna para todo mundo. Dá até para mudar a cor da coluna, por exemplo. Se eu quiser pegar aqui, por exemplo, a coluna. Vamos no diretor, porque como eu estou com o perfil diretor, vamos alterar só aqui. Eu quero que o nome seja. Azul claro. Eu acho que é isso, light blue. Vamos ver aqui. Então eu pondo esse parâmetro aqui, ó, ele mudou a cor do fundo aqui. Eu quero que as letras sejam em negrito. Diretor. Aqui é outro parâmetro dentro do style mesmo, style aqui, né? Que é fonte weight. Óbvio que vocês não vão saber todos esses parâmetros, tudo isso, mas o importante desse vídeo é mostrar que existe essa possibilidade. Ó, agora ficou tudo em negrito. Ó.
Existem essas possibilidades que essas personalizações podem ser feitas por empresa. Então, por exemplo, você tem lá 10, 20 clientes, isso aqui ou na sua empresa, né, caso você esteja vendo aí, você pode fazer essa configuração só na sua empresa e não afetando outras empresas que você tenha o sistema ou caso você seja um parceiro nos outros clientes que você atenda. Ok? Então são essas personalizações aí que são possíveis fazer. Qualquer dúvida daí de quais parâmetros usar, com o tempo você vai aprendendo. Tá ok? É isso.